Fala pessoal, tudo bem? Meu nome é Marcos, trabalho na Gavar como Tech Lead na parte de engenharia de dados, atuando ali também diretamente na parte de arquitetura. Hoje eu vou trazer para vocês um pouquinho no nosso workshop de GCP, uma parte de aceleração de dados, que seria o que isso? Para que a gente comece a melhorar os entendimentos sobre as tecnologias do Google de uma forma bem rápida, prática e objetiva, e simples também, sempre trazendo para vocês, primeiro, a parte teórica e depois um outro vídeo autoexplicativo com a prática daquilo que vamos ver. Hoje nós iremos falar em específico de um recurso muito importante chamado Cloud Functions. E para que serve o Cloud Functions, como a gente pode usar e o que a gente tem junto ao Cloud Functions a nosso favor. O Cloud Functions ele é um serviço de computação serverless. Como assim? Ele permite executar códigos sobre demanda. Então, você faz uma chamada e ele automaticamente vai executar isso. Então, quando você fala de algo sobre demanda, você não precisa gerenciar servidores, máquinas virtuais ou uma infraestrutura dedicada para esse tipo de serviço. Você automaticamente deixa o serviço rodando, meio que sozinho, ou a própria infraestrutura, no caso, Google, faz esse serviço para você. Então, o que nós temos como Cloud Functions? O que nós podemos ver e entender dentro de uma Cloud Functions? A gente escreve funções, define o gatilho e o Google cuida do resto. O que seria o resto? A infraestrutura. Então, infraestrutura, onde será toda a responsabilidade do provider. O que é o provider? Provider é quem está fornecendo o ambiente para você hospedar sua function, seja ela Microsoft, Google ou AWS. Nesse caso em específico, estamos falando da Google. Então, a Google é o nosso provider de Cloud Functions. Cloud Functions. Perfeito. E agora, o que nós temos aqui? Uma Cloud Functions, como em específico ela vai funcionar? O que nós temos ao nosso favor dentro de uma Cloud Functions? O que é? É um serviço onde a gente executa pequenos trechos de código que são acionados por eventos. Não necessariamente pequenos, como por exemplo, 10, 20 linhas de código. É possível executarmos uma quantidade de instruções relativamente altas dentro de uma Cloud Functions. Porém, o objetivo delas é fazer o quê? Fazer chamadas e tratativas, hospedagens em algum local. Como, por exemplo, você fez uma Cloud Functions para buscar um dado de uma API. E dessa API, os resultados dela você salva dentro do storage, lá dentro do seu GCS, que é o Google Cloud Storage. Então, e de lá, você também pode fazer um processo para armazenar esses dados dentro das tabelas do BigQuery. Então, existem N ferramentas, N conteúdos aos quais podemos fazer o quê? Essa inserção de dados, esse processo e viabilizar isso para vocês. Então, a Cloud Functions ela é um serviço onde a gente executa o quê? Pequenos trechos de código. Então, uma Cloud Functions, em resumo, é o quê? Execução de trechos do quê? De códigos. Acionados por quê? Códigos acionados por eventos, triggers. O que são essas triggers e o que a gente faz com elas? São gatilhos necessários para que a gente faça a chamada de toda e qualquer aplicação que faça necessário dentro daquilo que você está trabalhando. Como, por exemplo, nós não precisamos criar servidores, a gente precisa apenas configurar uma infraestrutura ou escalar algo. Né? Como assim escalar? Definir quanto de recurso computacional essa function vai utilizar. Quanto de recurso computacional essa chamada de API ela vai ter? É um recurso paginado? Não é? Vai ter uma tratativa de dados? Não vai? Como seria esse processo? O que vocês podem e o que vocês não podem configurar ali dentro. Então, todo esse serviço nós configuramos ali no momento que criamos a nossa function. Então, nós não precisamos de servidores, como falamos há pouco, são acionados por eventos, que são as triggers. Então, a única coisa que a gente precisa é o quê? Configurar a infraestrutura, que seria a alocação de memória ou recurso. Então, o Google automaticamente ele provisiona recurso para você. Então,
o Google já provisiona recursos para nós. Porém, podemos também fazer o quê? A inclusão de novos recursos. Podemos fazer a inclusão de novos recursos. Perfeito? E dentro disso, entra agora a parte principal do que? Para que serve a nossa Cloud Functions e como nós conseguimos trabalhar ela, o que, que a gente consegue trazer aqui, né? Então, a Cloud Functions, vamos fazer nosso bonequinho aqui para poder ilustrar melhor o que a gente consegue fazer com ele. Então, a Cloud Functions ela nada mais é, como dissemos, um recurso computacional oferecido pela Google para que possamos assim trabalhar, para que possamos fazer as nossas chamadas de dados, fazer as nossas comunicações, sejam elas com APIs ou chamadas de dados dentro do nosso próprio ambiente ou qualquer outro local e assim sucessivamente. Com o Cloud Functions e a infraestrutura fornecida pela Google, o que acontece? Você tem um serviço 24/7 disponível para você. Você não tem um serviço que ele vai ficar fora. O que pode acontecer dele ficar fora é se por um acaso acontecer algo e no meio do caminho cair o seu recurso. Então, o que acontece? Nosso bonequinho aqui vai explicar para a gente. Então, a Cloud Functions, processo base é automação. Então, automação de processos. Que ele vai fazer o que com essa automação? Tudo aquilo que você deseja. Tal como exemplo, vamos lá. Quando um arquivo chega no Cloud Storage, você precisa mover ele para algum lugar. Então, por exemplo, move de arquivos do Cloud Storage para algum outro local, como por exemplo. Ou você também pode fazer o quê? Quando um registro é publicado no PubSub e você quer transformar isso e enviar para onde? Para dentro de uma tabela lá no BigQuery. Então vamos colocar aqui registros do PubSub para enviar e transformar no BQ. Então, você tem esses serviços que você pode fazer, que você pode chamar. Não apenas estes, mas N serviços à nossa disposição. Esses foram alguns exemplos apenas do que podemos trabalhar. Então, nós podemos também fazer o quê? Criação de APIs rápidas, né? Que vão servir para quê? E como nós vamos fazer esse conteúdo? O que a gente consegue fazer aqui? A gente pode criar endpoints HTTP. A gente pode fazer o quê? Sem provisionar um servidor completo. Então, vamos lá. A criação de endpoints HTTP sem necessidade de provisionamento de informações, servidores, serverless, né? Para que a gente possa fazer. Depois disso, a gente tem também o que? Executar integrações. Outro ponto importantíssimo que a gente consegue fazer é isso. Quais são as integrações que a gente consegue fazer? As integrações dentro do ecossistema Google, não existe previamente ali uma limitação. Claro, existe a limitação do que a function pode fazer. Porém, você consegue trabalhar N formas dentro da function para poder chamar uma API externa, criar um conector entre sistemas, enviar dados para ferramentas internas ou também ferramentas de terceiros, ferramentas externas às quais estamos trabalhando. Então, dentro de uma Cloud Functions, você consegue trabalhar isso. Então, o ponto base seria o quê? Executar integrações. Então, o que a gente vai fazer dentro dessas integrações? Como falamos, chamar APIs, sejam elas internas ou externas, dentro daquilo que estamos buscando. Depois disso, nós temos executar integrações internas ou externas. E também nós conseguimos trazer o quê? Criar conectores. Como assim criar conectores? Quando a gente fala de criar conectores, nós estamos falando o quê? Criar métodos que vão consumir dados de outros locais, onde você definiu, por exemplo, para conectar com Databricks, um exemplo, nós necessitamos de um usuário, senha, um token e assim sucessivamente para definir o esquema, entre outros métodos. E a partir daí, você consegue disponibilizar esse conector para que outra pessoa, se ela for utilizar, ela também faça o mesmo método. Conectou,
trouxe a informação e daí a gente já continua fazendo o quê? A coleta das informações, buscando move de dados, como falamos há pouco, entre outros. Então, toda essa gama de atividades, toda essa gama de serviços que uma Cloud Function fornece para nós, está incluso onde? Dentro dos conectores personalizados que criamos. Existem conectores já prontos? Sim, existem. Porém, podemos transformar o nosso em uma solução rápida e prática também. Então, criar conectores com fontes externas ou internas entre sistemas, para que você possa buscar ali sistemas, APIs e assim sucessivamente. Depois disso, nós temos o que? Enviar dados para ferramentas de terceiros ou não. Então, enviar dados para ferramentas de terceiros. Neste caso, estamos falando do quê? Estamos falando da Google. Mas, caso eu queira enviar informação para a Microsoft, o que acontece? Eu consigo fazer esse processo também. A minha function ela vai ter as entradas, né, para que possa ser trabalhado, seja ela um endpoint principal, um source e destination, origem e destino da sua informação. E a partir dali, você consegue fazer essa comunicação multi-cloud, para que você possa fazer a transferência dos seus dados ou também coleta e assim sucessivamente dentro daquilo que você está construindo, dentro daquilo que a sua aplicação vai trabalhar ou não. Dentro desse contexto, nós temos também aqui tarefas de Event Driven. E como assim tarefas de Event Driven? A gente responde automaticamente a eventos. Então, o que seria isso? Respondendo a eventos. Vamos colocar aqui. O que seria o responder a eventos? Upload de arquivos, serviços de mensageria, tal como PubSub, mudanças em Firestore, para que a gente possa fazer chamadas HTTP, HTTPS e assim sucessivamente. Então, dentro disso, o que nós temos ali? Upload, né? Upload de arquivos. Temos também mensagens, né, em PubSub, que é o serviço de coleta, o serviço de mensageria que nós vamos coletar lá do PubSub e trazer ele para dentro das functions, e das functions vamos direcionar para dentro de um serviço tal como do BigQuery, um storage para criar um log no arquivo JSON ou um arquivo Parquet, e assim sucessivamente, de acordo com a sua necessidade. Nem sempre o que eu estou explicando aqui ele pode ser a sua necessidade base, sua necessidade primária. Porém, ele vai dar um grande overview para aquilo que você está buscando. Então, upload de arquivos, mensagens, né, em PubSub. Depois disso, nós temos o que dentro disso? Mudanças em Firestore, para que a gente possa ter essas comunicações. Depois nós temos o que? Chamadas HTTP, para que a gente possa fazer a comunicação, seja uma API externa, uma API interna, e assim sucessivamente, para que a gente consiga comunicar. Lembrando que toda chamada de API dentro de uma interface web, ela vai ser uma chamada HTTP. A não ser que você for pegar algo ali dentro, como por exemplo o serviço FTP, de um SFTP, que daí não é um serviço HTTP, é um protocolo, né? Um protocolo FTP ou SFTP. Muda um pouquinho o conceito, porém você consegue buscar, deixando um dado público com uma certa segurança, seja ela URL encriptografada, com também dados aos quais você pode trabalhar com tokens usuários, senha, tokens que expiram, fazendo a necessidade de um método de autenticação para que ele sempre se renove a cada chamada, aumentando e garantindo ainda assim cada vez mais a sua segurança dentro da sua aplicação. Então, quando a gente deve utilizar a nossa Cloud Functions? Quando seria o ideal para que a gente possa trabalhar a Cloud Functions? Para que a gente possa entender melhor este processo, vamos escrever um pouquinho mais, fazer um novo desenho. Quando a tarefa for rápida, ideal para lógica simples, né? Quando for algo básico, você precisa ganhar tempo desta aplicação. Então, o que você vai fazer? Você tem aqui uma tarefa pequena e rápida, ideal para lógica simples, como validação de dados, transformações básicas e assim sucessivamente. Quando a gente fala de transformações básicas, de dados e básicas, nós estamos falando do quê? Como, por exemplo, tenho aqui uma tabela A que tem dados XPTO e assim sucessivamente. O que eu preciso fazer? Eu preciso pegar esses dados
e movê-lo para onde? Para a minha tabela B. E quando eu for mover esses dados para a minha tabela B, o que eu tenho que fazer? Eu preciso tratar o dado, fazer um cast, fazer uma alteração de tipagem e assim sucessivamente. Então você consegue, dentro da sua function, criar um script para fazer o quê? Então vamos lá, dado original. Então, por exemplo, aqui, vamos lá. Você tem lá crianças, por exemplo, crianças. Depois disso, na outra coluna, você tem brinquedos. Depois disso, você tem animais e assim sucessivamente. E quando a gente transforma isso, a gente vai fazer o quê? Um cast. Vai tirar C cedilha e assim sucessivamente. Como, por exemplo, apenas. Então, vai ser criancas. Nós tiramos esse processo que estamos, o quê? Trabalhando. Apenas uma exemplificação daquilo que estamos trazendo. Então, depois, brinquedos. E depois disso, o que nós temos? Animais que podemos trazer entre outras palavras, tal como palavras com acentuação ortográfica. Se incluirmos mais tipos de informações, mais tipos de dados, o que acontece? Nós podemos normalizar eles. E o que seria a normalização de dados? A normalização de dados seria isso: você padronizar todas as informações, tal como exemplo a palavra notificação. Então, notificações, notificação. Vamos ajustar e o que vai acontecer? Uma vez que a gente ajusta a palavra, normaliza ela com o dicionário daquilo que ela está esperando receber, então vai ficar notificações. Então você vai receber o quê? Esse conjunto de atividades para que você possa trabalhar, para que você possa ilustrar ele perfeitamente. Então isso seria o quê? Uma forma rápida, uma tratativa para você quando você for utilizar o Cloud Functions. Claro, existem outras formas, outros métodos, como por exemplo integração de dados ou migrações de grandes volumes de dados, tal como migração entre plataformas Databricks com Google, migrações AWS para Google, Microsoft, Google e assim sucessivamente, entre outras. Cada cloud tem o seu serviço obrigatoriamente pré-definido, porém você consegue estruturar e diagramar ele de uma forma mais sucinta, mais leve para você. Então, quando você for utilizar sua Cloud Functions também, você pode querer pagar somente pelo uso, que é o famoso Pay as you go. Você paga por aquilo que você utiliza. Então, nós temos esse modelo de Pay as you go, somente pelo que você utilizar. Você paga pelos milissegundos que o código é executado e assim sucessivamente. E quando também você não quer criar servidores lá, como por exemplo configurar um Docker, uma máquina virtual, Kubernetes e assim sucessivamente dentro do ecossistema, claro, lembrando, estamos falando do ecossistema Google. Então, quando a gente está falando desse tipo de serviço, a aplicação ela é orientada a eventos. Então, se a arquitetura depende de eventos, triggers, gatilhos, como vocês preferirem chamar, então Cloud Functions é perfeito. É o melhor cenário que temos para poder trabalhar. Então, a arquitetura vai definir a partir dali. Então, se você precisa escalar, se você tiver 1 ou 1 milhão de requisições, automaticamente ela vai fazer esse auto-scaling para você. Então, esses são os serviços que a gente pode trabalhar, que a gente consegue trazer de uma forma mais prática. Porém, nós temos aqui quando não devemos utilizar a nossa Cloud Functions. Qual seria o ambiente que não vamos utilizar? Claro, novamente, lembrando, isso aqui é apenas um overview básico do que podemos ou não podemos, né, trabalhar dentro de uma functions. Existem casos em que os pontos que eu citei não são legais para uma function, mas também podem ser utilizados. E os pontos de negação de quando não utilizar pode ser que funcione bem dentro do seu ambiente. Isso tudo é muito relativo, mas as premissas bases e premissas primárias ali de que temos dentro de uma Cloud Functions são essas
que estou trazendo para vocês. Então, quando não usar Cloud Functions? Evitar casos como processamentos pesados ou muito longos, porque, querendo ou não, você vai pagar pelo recurso que você está utilizando, pela quantidade de chamadas. Então, dependendo da quantidade de chamadas que você faz, isso fica muito caro, vai ficar inviável. Tarefas que precisam rodar por horas seguidas, pipelines extremamente complexos de dados, baixa manutenção, cold start, latência, né? Para que você tenha aplicações que precisam rodar continuamente. Para esses casos, normalmente é melhor utilizar o quê? Cloud Run, Dataflow, Dataprop, Kubernetes, entre outras soluções da Google. Perfeito, pessoal? Então, esse aqui é apenas um overview de como podemos utilizar e como podemos trabalhar com a Cloud Functions dentro do ambiente Microsoft. Perfeito? E lembrando, esse é apenas casos das premissas bases que temos dentro do Cloud Functions. Cloud Functions é um ecossistema muito grande, extremamente detalhado, onde você pode trabalhar em vários cenários, não apenas esses que eu trouxe a vocês. Então, a sua necessidade ela vai ser adequada de acordo com a ferramenta que você precisa, de acordo com a ferramenta que você vai trabalhar. Então, todo esse processo, toda essa movimentação de dados, ela é executada de acordo com o que você precisa e vai do engenheiro, do gestor ou do arquiteto a melhor forma de ser utilizado. Porém, esse foi um vídeo apenas de um overview. Então, o próximo vídeo liberando para vocês será de como utilizar e como criar a nossa function consumindo dados de uma API e gravando no BigQuery. Espero que vocês tenham gostado, pessoal. Esse foi apenas um vídeo introdutório de como trabalharmos com Cloud Functions. Muito obrigado!